E aí, pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma aula aqui no 8º ano, aula de Geografia. Eu sou o professor Jefferson. Sejam todos bem-vindos. Vamos agora para a nossa aula 220 de Geografia. Pessoal, essa aula é sobre a economia do Canadá. Vamos verificar aí algumas informações sobre esse país que vocês já estudaram na aula passada, certo? E também a sua relação com os Estados Unidos da América e também com o México. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o antigo NAFTA, essa parceria aí entre esses países da América do Norte. Tá bom, gente? Verificamos na outra aula que o Canadá é um país vizinho dos Estados Unidos, um país que fica lá mesmo no limite lá do hemisfério norte, né? Tem muitas partes do Canadá que ficam próximas ali do polo norte do planeta, certo? E aí verificamos aí características do clima, tem áreas lá que são muito frias, e isso está relacionado também com as características de economia do Canadá. A gente vai já entender isso daqui a pouco, como o clima é importante lá para eles também, ok? O que a gente vai verificar nessa aula é exatamente isso. Como o Canadá ganha dinheiro, né? E como é a relação do Canadá com os seus países vizinhos ali, né? No caso, principalmente com os Estados Unidos. Tá bom, gente? Lembrando sempre, pessoal do 8º ano, todos os países precisam ter ali, né? Uma relação entre eles, precisam ter ali contatos, tanto políticos quanto econômicos, comprar, vender de um país para outro, para todo mundo meio que se dar bem, né? E com o Canadá não seria diferente, esse país fica lá na América do Norte e que tem relação boa com seus países, com seu país vizinho principal ali, que é os Estados Unidos. Vamos começar então, gente, verificando novamente, verificando a bandeira do Canadá na tela aí, você vai observar, né? O Canadá, pessoal, ele é considerado um país desenvolvido. Ele é um país que tem ali uma produção de riqueza muito alta, é um país que tem uma qualidade de vida muito alta na maioria, né, para a maioria da sua população, e tem uma característica de ser um país politicamente estável. O que significa isso, né? Significa que não tem muitas crises políticas, as decisões que são tomadas, elas são tomadas de maneira relativamente tranquila, né? Decisão econômica, decisão no sentido de relações aí com os outros países e outros assuntos. Isso que é o que significa um país que é estável, ok? Com relação à economia, como a gente vai ver novamente aí na tela, né? O Canadá é um país que se desenvolveu bastante e está se destacando atualmente na produção de tecnologia, produção de automóveis, a extração petroquímica, né? E das máquinas diversas aí, né? O Canadá é um país que tem ali um elevado padrão de vida, assim como vários países ricos, né? Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, né? E todas essas áreas do planeta aí que são considerados países ricos, países desenvolvidos, o Canadá também está nesse grupo aí, tá bom, gente? Então essa é uma característica dos chamados países desenvolvidos, né? Além da questão da quantidade de dinheiro, da quantidade de tecnologias criadas, também tem a população tem ali um nível, né, de qualidade, saúde, educação, emprego, etc., muito bom. Então o Canadá está dentro desse grupo de países, tá bom, gente? Vamos continuar verificando mais algumas informações com relação ali à economia do Canadá. Esses dados que vocês estão vendo aí na tela são dados mais gerais, né? Até hoje, pessoal, o Canadá ele ainda é uma das maiores economias do mundo. Lá em 2018, ele era a 9ª maior economia e com dados mais recentes, esses dados demoram alguns anos para se atualizarem, né? O PIB, Produto Interno Bruto, o quanto que cada país produziu de dinheiro, né, de riqueza. E até hoje o Canadá se manteve na 9ª maior economia do mundo, dados aí mais ou menos de 2020, ok? E o Canadá tem se segurado aí. O Brasil, por exemplo, chegou a ser a 6ª maior, né, em PIB nos países, hoje em dia já está lá em 12º, caiu, né, devido a várias situações aí ao longo dos últimos anos. O Canadá não, se manteve ali entre as maiores economias, segurando ali essa posição. Tudo isso reflexo de quê, pessoal? Como a gente vai ver novamente na tela que vocês viram agora há pouco, né? Ele tem ali uma produção de mercadorias, de serviços, de tecnologias muito alta, ok, pessoal? E isso faz com que ele se segure cada vez mais na produção econômica. A moeda de lá é o dólar, só que é o dólar canadense,
Tá bom, gente? Não vamos confundir. Dólar dos Estados Unidos é aquele comum, todo mundo conhece, famoso, tal. No Canadá tem um dólar específico, com valor específico, com uma cotação diferente, tá bom? Então, esse é o nome da moeda de lá. O PIB per capita, né, do Canadá, como a gente já estudou por aí, né, gente? É o quanto que essa riqueza poderia ser dividida em cada pessoa, em cada cabeça, né, per capita, em cada pessoa dentro daquele país, em torno de 50 mil dólares. Então, considerando só a quantidade de dinheiro que o Canadá produz, é uma quantidade aí de PIB per capita muito alta, o que também é um dado que mostra aí que o Canadá, né, é considerado um país aí que está num grupo muito seleto, né. Pessoal, essas imagens que vocês vão ver agora é basicamente, né, sobre a produção econômica do Canadá. Assim como vários outros países, a economia do Canadá ela é mais ou menos diversificada, né? Tem ali uma produção agropecuária, agricultura, né, criação de animais, extração mineral e etc. Também tem indústrias e também tem serviços, como a gente vai ver aí ao longo desse momento daqui a pouquinho. Então, nessas imagens a gente está vendo aí tanto a extração de recursos, como é o caso do petróleo. O Canadá também tem ali uma produção interessante, petróleo, celulose e outros minerais importantes lá para eles. A agricultura moderna, como a gente vai falar daqui a pouquinho, né, bem desenvolvida e muitas indústrias, ok? Então a economia canadense ela é diversificada, como a gente já estudou por aí, né? País com uma economia diversificada é um país que consegue o quê? Ganhar dinheiro de várias formas e não só de uma forma. Tá bom, gente? Tem muitos países aí que dependem, por exemplo, só de uma coisa, só do petróleo ou só do arroz, por exemplo, como é alguns países asiáticos. O Canadá não, ele está num grupo de países que produz coisas e gera riqueza a partir de várias fontes diferentes. Tá bom, gente? Isso que é um país de economia diversificada. O Brasil também é um país de economia diversificada, né? Para usar aí como exemplo. Vamos falar dos recursos naturais do Canadá, como a gente vai ver nessa próxima tela aí. Muitos recursos minerais, como a gente falou, o petróleo, o gás natural e outros minérios aí, né? O ferro, o próprio urânio, que é utilizado em usinas atômicas, né? Que fazem ali, usinas nucleares, né? Que também geram energia por aí. Com relação às áreas de floresta do Canadá, a madeira é muito importante para a produção de celulose, papel, né? O Canadá é um dos grandes produtores mundiais nesse sentido e a energia hidrelétrica para gerar energia lá para as cidades também é muito forte. O Canadá também tem uma produção de energia elétrica a partir das usinas, como a gente está vendo nesse exemplo aí, a usina La Grande 2, né? Presente lá no território do Canadá, que também gera energia para lá. Com relação às fábricas, a gente vai ver aí nesse mapa agora, né, na próxima tela, que a gente observa, dentro do Canadá tem algumas áreas muito importantes lá para eles. Né? Essa área aqui em específico, pessoal, bem aqui a gente está vendo os Estados Unidos, certo? O Canadá é um país que faz fronteira com os Estados Unidos. O Canadá é um país que faz fronteira com os Estados Unidos. E a gente observa exatamente aí que toda essa área que eu vou circular agora de amarelo é uma área que é muito importante com relação à produção industrial. É uma área industrial, essa área que está próxima ali da área de Montreal, Toronto, né, a capital ali também, né? Todas essas áreas ali, Ottawa, Montreal, Toronto, são áreas muito importantes para lá, porque é uma área muito próxima dos Estados Unidos, dos grandes centros dos território dos Estados Unidos. Para esse outro lado aqui também, a área onde fica Vancouver, essa área mais próxima do Oceano Pacífico, também é uma área muito importante lá para eles, né? Que é uma área onde tem ali uma produção industrial também muito grande. Ok, pessoal? Então é uma área muito industrializada. Assim como aqui no Brasil, tem ali a área de São Paulo, né, Rio de Janeiro, tem muita fábrica, né? Aqui no Canadá a gente já vê essa partezinha aqui do sudeste do Canadá e do sudoeste também, como áreas onde tem muitas fábricas, muita produção industrial, que também é importante lá para eles, ok? Essa área aqui em específico, pessoal, é por onde corre o Rio São Lourenço.
Você já ouviu falar desse rio? É um rio que percorre a região dos Grandes Lagos, aqui uma área muito importante para eles, para navegação, onde tudo que é produzido acaba escorrendo para essas áreas aqui, vai para o Oceano Atlântico e depois vai embora nos navios para outras áreas. Tá bom, pessoal? Então, o Vale do Rio São Lourenço é muito importante lá para eles, né? Também para o escoamento de produção. Assim como o Rio Amazonas é aqui para a gente, Solimões é para a gente também, mas só que com medidas totalmente diferentes, tá bom, gente? Porque lá é produção mesmo industrial, são containers e mais containers de mercadoria passando por ali. Com relação à agropecuária, falamos sobre as indústrias, com relação à agropecuária, toda essa área mais central aí, né, do território do Canadá, como a gente vai ver nessa tela aí agora, é uma área muito importante. Essa área que está aqui, eu vou circular em amarelo agora aqui, essa área mais central, né, onde ficam as chamadas prairies. Essa parte mais central é onde vai ter uma extração de madeira, caça de animais, toda essa área de amarelo aí é muito importante com relação à agropecuária, aos solos do Canadá que são muito bons. A única exceção são essas áreas em roxo que estão aparecendo aí no mapa. Olha só que interessante, essas áreas que estão aí em roxo, que é território do Canadá, né? É uma área onde é muito frio. Lembra que eu falei no começo da aula? São áreas próximas ali do Polo Norte do planeta, né? Então, pelo fato de ser muito frio, né, da taiga ser muito forte aqui, áreas congeladas durante muito tempo do ano, áreas muito frias, então, para a produção agropecuária isso não tem como, né? Assim como áreas de deserto, por exemplo, que são muito quentes, quase não chove, não dá para plantar. Aqui já é uma outra situação, pelo fato de ser muito frio, né, o solo está muito congelado e isso acaba, durante boa parte do ano, isso acaba prejudicando lá para eles, tá bom, gente? Observe então que dependendo do clima de um lugar, né, dependendo das áreas de um lugar aí, as características da economia também mudam. Né, também mudam a forma de trabalhar ali, de explorar aquelas áreas ali. Né? Por isso que nesse mapa, essas áreas em roxo, aí, segundo a legenda do mapa, são consideradas terras improdutivas, principalmente por causa do frio. Continuando a aula, continuando aí, né, a gente vai ver apenas o mapa para você ver um pouco melhor, né? Aí a situação aí da produção agropecuária do Canadá, a gente está vendo exatamente, né, que tem essa importância muito grande na parte sul do território canadense, pessoal, que é exatamente aquele limite ali, né, com os Estados Unidos. Certo, pessoal? Como a gente falou, o Canadá, ele é um país que tem uma parceria muito boa com o seu país vizinho ali, que é os Estados Unidos. A gente vai ver agora que o Canadá, junto com os Estados Unidos e com o México, que é um país ficar um pouco mais ao sul, como a gente sabe, eles formaram, pessoal, o NAFTA, lá na década de 90. A gente vai ver agora essa animação rodando aí, sem parar, né, pra gente aí, né, com relação a esse tratado, do Acordo da América do Norte, que acordos entre os países, como a gente sabe, são muito comuns, certo? O NAFTA, ele já vem de uma parceria antiga, da década de 80 aí, dos Estados Unidos com o Canadá. Antes era só os dois. Lá na década de 90, entra o México aí e forma o chamado NAFTA, como a gente vai ver nessa tela aí agora, que você vai ver agora aí na tela, né? Que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Esse tratado, pessoal, ele começou a funcionar em 94, mas como a gente falou, antes do NAFTA começar, o Canadá e os Estados Unidos já tinham acordos de produção de carros, acordos específicos, né? E aí foi passando o tempo, e aí em 94 o México entra também nessa jogada, vamos dizer assim, nesse bloco econômico que é o chamado NAFTA. Na próxima tela a gente vai ver os objetivos desse grupo, que mudou de nome inclusive recentemente, né? Olha aí os objetivos de um bloco econômico como o NAFTA. Eliminar barreiras alfandegárias, ou seja, os produtos ficam mais baratos de um país para outro, entre eles ali. Facilitar o trânsito de produtos e serviços, promover condições para que haja um ambiente de competição equilibrada, já que fica mais barato, então fica mais fácil para esses países negociarem entre si, né? E ampliar as oportunidades de investimento dentro dos países entre os participantes do acordo. Então, pessoal, a ideia de um bloco econômico que a gente já viu em União Europeia, Mercosul, aqui no Brasil, aqui com o Brasil, né? Pelo menos até há pouco tempo atrás, né?
O Mercosul está balançando um pouco hoje em dia. O NAFTA ele foi criado exatamente por esse motivo, né, para facilitar a negociação entre esses 3 países aí. Ok, pessoal? Então a ideia é exatamente essa, né? De verificar ali essa parceria entre os 3 países. Recentemente, pessoal, começou lá na década de 90, certo? 94. Recentemente, em 2018, esse acordo ele entrou numa nova fase e essa nova fase fez com que o acordo mudasse de nome, como a gente vai ver na próxima tela aí agora. O NAFTA virou USMCA, UNSCA, né? USMCA, que é o antigo NAFTA, tem gente que chama de NAFTA 2.0, enfim, que é o mesmo acordo entre Canadá, Estados Unidos e México, só que com algumas vantagens a mais, uma modernização dos acordos que foram feitos lá nos anos 90. Hoje em dia, a produção tecnológica aumentou bastante, a preocupação com os recursos naturais aumentaram bastante, a questão da globalização está cada vez mais forte. Então, foram criadas novas regras para fazer com que esses países se beneficiassem mais da modernidade da economia, né? Das novas regras aí do comércio internacional. Então, esses 3 países, olha, o jogo está mudando aí nos outros países, então vamos fazer um novo acordo para poder caminhar junto aí com esse novo comércio internacional, né? Na próxima tela a gente vai ver aí uma imagem antiga, né, do começo do acordo do NAFTA. Recentemente, como a gente falou, em 2018, o antigo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, junto com o Pinheira Neto lá do México e o Justin Trudeau do Canadá, o primeiro-ministro de lá, né? Eles atualizaram esses dados, né? Atualizaram aí essa questão do mercado livre entre os países, um comércio melhor, tudo isso para facilitar. Então, pessoal, aquele acordo que foi feito antes com o NAFTA, ele não acabou, as regras continuam, só que agora com algumas atualizações para a situação mais moderna do comércio internacional, ok? Mesmo com as críticas, mesmo com alguns problemas relacionados a isso, o acordo ele existe. Ele está faltando aí, né, agora, 2021, quando essa aula está sendo transmitida, está faltando aí só as casas legislativas, né, os deputados, né, os representantes políticos de lá aprovarem para valer esse novo acordo aí, o USMCA. Finalizamos a nossa aula do 8º ano, vamos agora para a DLI. Primeira questão, você vai ler cada uma das frases. Temos aí a letra A, B e C. Você vai marcar verdadeiro ou falso em cada uma delas. A segunda questão, eu quero que você marque a alternativa correta sobre quem faz parte do NAFTA. Gente, essa daí é para acertar, né? Só para garantir. Daqui a pouco a gente volta com as respostas dessa atividade. Até lá, gente.
Estamos de volta. Esse é o momento da DLI, da Dinâmica Local Interativa. Agora vamos verificar aí as nossas respostas, né? Vamos verificar aí como são as respostas da primeira e da segunda questão. Na primeira questão, gente, nós temos aí, né, 3 frases e você deveria marcar verdadeiro ou falso sobre a economia do Canadá. Ok, pessoal? Então, era só ler, verificar o que nós estudamos aqui na aula e comentar e marcar verdadeiro ou falso em cada uma das frases. Bem tranquilo, hein, gente? A letra A está dizendo aí que a economia canadense está para a extração de recursos naturais, agropecuária moderna e industrialização. Essa informação ela é verdadeira, tá bom, gente? Como a gente falou, a agricultura não é a principal atividade do Canadá, né? É muito mais forte a questão ali da industrialização, da tecnologia de ponta e tudo mais, ok? E aí, a gente tem ali essas informações corretas, mas essa produção existe, né? Então, como a gente falou, é uma economia que é diversificada, ok? A segunda frase, a letra B, que vai aparecer na tela de vocês, na região das planícies centrais, as prairies, a agropecuária é favorável por causa do terreno, do solo fértil, ajudando na produção de trigo, aveia, cevada, enfim, agropecuária em geral, na agricultura em geral. Essa informação é correta, como a gente viu aqui naquele mapa, né? Aquela área mais central do Canadá, aquelas áreas em amarelo no mapa, lembra que eu falei, né? Mais ao centro são áreas com solo muito fértil, muito bom para plantio, né? A última frase aí, a letra C, maior concentração industrial do Canadá e também a populacional, está na área setentrional do país, no Ártico. Essa informação está errada, né? Exatamente daquele mapa que nós vimos, né? A parte, quanto mais ao norte, no território do Canadá, muito mais frio é. Então tem menos pessoas morando, tem menos atividades econômicas, porque é muito mais frio. É simples, né, pessoal? A mesma lógica dos desertos, só que ao contrário. Bom, então aí na primeira questão a ordem é essa, VVF. Né? Vamos à segunda questão, você deveria marcar a alternativa correta, que mostra aí quais são os países do NAFTA, né, que mudou de nome, como a gente viu, né, virou ali o USMCA, mas como a gente sabe está em processo ainda. Né? O USMCA é o novo nome desse acordo econômico, mas durante muito tempo o nome do bloco econômico entre esses países aí foi o NAFTA, e a alternativa correta aí é a letra D, México, Canadá e Estados Unidos. Tá bom, gente? Essas aí são as alternativas corretas da nossa DLI de hoje sobre a economia canadense. Pessoal, finalizamos aí a nossa aula de geografia, começamos aí as nossas atividades. Agora vocês vão aí para outras áreas, para outros momentos históricos com a professora Pet na nossa aula do 8º ano, de História do 8º ano. Bons estudos, pessoal! A sua aula continua no próximo vídeo.